Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, gente, boa noite, tudo bom? Tudo bom? Mais uma noite de café espiritual. Eu acho que todo mundo já está sabendo que nós estamos agora fazendo o nosso café espiritual ao invés do domingo, na sexta-feira, às 19 horas, porque realmente ficava muito imprensado, né? A gente estava fazendo uma live no domingo e outra na segunda. Então, sexta-feira e segunda fica um espaço melhor, um espaço maior e dá para eu preparar com mais cuidado todos os slides, toda a apresentação das palestras, né? Ainda não tem ninguém, porque na realidade assim é muito cedo, né? Também, eu acho que só uma pessoa entrou agora no YouTube, né? Eu tô pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram ao mesmo tempo. E que não tem cão caça com gato, né? Como eu não posso ainda entrar no StreamYard para fazer a transmissão em 3 plataformas ao mesmo tempo com uma só câmera, então o que é que eu faço? Eu tô trabalhando assim com 3 aparelhos diferentes, né? Com um Samsung, um Redmi e o meu notebook, os três transmitindo, cada um em uma plataforma diferente, cada um em uma rede social diferente. Bacana, porque hoje nós vamos conversar sobre vampirismo e parasitismo, né? São dois assuntos assim bem complexos que geralmente a doutrina espírita explica muito pouco, fala muito pouco. Nas casas espíritas praticamente ninguém fala sobre isso, nas mesas mediúnicas. É um histórico que basicamente você não ouve, né? Na verdade, assim, há um desconhecimento muito grande. Eu já falei sobre isso algumas vezes, sobre vampirismo, mas nunca fiz a distinção entre parasitismo e vampirismo de uma forma mais detalhada. E na verdade, assim, basicamente toda a obsessão, ela tem um pouco dessa coisa de sugar, da energia, né? Do sugar a energia. Nós somos seres sugadores, gente. Pela própria natureza que nós temos, né? Nós somos humanos. Se somos humanos, né, nós interagimos um com o outro e trocamos energia. Quando eu estou precisando de energia, eu pego um pouco de você. Você, quando está precisando de energia, pega um pouco de mim. Isso é uma coisa extremamente natural, tá certo? Não tem nada de tão complexo assim. Se você vai num banco e entra numa fila de banco daquela, mesmo que seja num caixa eletrônico, quem está precisando de mais energia toma de você que tem mais energia. Isso é natural. E você não precisa ser médium para ter essa interação energética, tá, gente? Não precisa mesmo. Mas quando é que se chega ao parasitismo? Quando é que se chega ao vampirismo, né? Da onde é que se sai da simbiose para o vampirismo e para o parasitismo? Aí é onde é que está o grande quê da questão. Aí é onde é que está a diferença que faz a diferença disso tudo. E aí a gente também não pode falar de vampirismo e tal sem falar antes de obsessão. Tem que sempre dar uma base disso tudo, né? Onde surgiu essa coisa toda e falar sobre a diferença entre o tratamento apométrico, o tratamento que nós fazemos aqui, a apometria e o tratamento mediúnico feito pelas casas espíritas, que é o tratamento tradicional, o tratamento feito pela Umbanda, o tratamento feito pelas igrejas, né? Porque as igrejas também fazem tratamentos de descarrego e etc., de expulsar, pela Igreja Católica, onde existe o exorcismo, né? Porque eles tiram o demônio, né? Expulsam o demônio através de determinados rituais, né? Os tratamentos feitos pelo Vale do Amanhecer, né, que é exatamente de Tia Neiva, aquele que surgiu lá em Brasília. Existe uma diferença muito grande de um para o outro, as energias são diferentes, a metodologia é diferente.
Não existe o que é bom, o que é ruim, mas sim uma metodologia mais assertiva e mais técnica, e outra que é menos técnica, mais intuitiva, né? Outra que é mais religiosa, mais filosófica, menos menos científica no processo, tá certo? Não foi bem pesquisada no processo como um todo. Leve em conta menos características, como se obsessão, todas elas fossem do mesmo jeito, como se tivesse um padrão para uma obsessão. Toda obsessão tem a mesma característica, fosse a mesma coisa, e não é. Tá? Existem vários tipos de obsessão, existe a perda de energia, a energia por ter energia, e existe a obsessão mesmo, e a obsessão em diversos graus, em diversos sentidos. Para a gente começar, a gente precisa entender primeiro as direções da obsessão, né? Então, a obsessão se dá como? Primeiro, a obsessão se dá que essa é a mais comum, de desencarnado, quer dizer, do morto para o vivo, quer dizer, do espírito para quem está aqui encarnado, para quem está num corpo de carne. Essa é a mais comum, que todo mundo sabe. Mas também a obsessão se dá no sentido contrário, do vivo para o morto, tá? Do morto para o vivo, quando o morto tem raiva do vivo, quer se vingar, ou então está sofrendo e etc e tal, e aí procura o vivo ou para se vingar, ou para reclamar, ou para sugar energia, ou para qualquer coisa desse tipo, ou então porque está sofrendo. Do vivo para o morto, quando existe aquela lamentação constante, e que, não, porque meu parente morreu e tal, não devia ter morrido, ou então reclamando do parente porque morreu e deixou as contas para pagar e etc e tal. Eu já vi muita gente reclamando, né, porque a pessoa morreu, aquele desgraçado e tal, e é lógico que essa energia, o teu pensamento gera essa energia. E é uma energia extremamente deletéria e que para o espírito isso é danado de ruim, né? Você imaginou uma pessoa reclamando de você o tempo todo, do lado de lá do além? Não é uma coisa agradável você receber essa energia do lado de lá. E levando-se em conta que 99,99% dos espíritos são terra a terra, quer dizer, nós damos muito valor à matéria, estamos muito conectados a sentimentos, a emoções, a coisas, né? a relacionamentos, né? A gente está conectado, por exemplo, a gente tem muito essa coisa de dizer o meu, a minha esposa, o meu marido, o meu filho. Então, quando a gente desencarna, a gente tem essa mesma relação de ter o meu, a minha e tal. Vem o ciúme, vem o cuidado, vem a preocupação, vem um monte de coisa na cabeça. Além de a minha casa, o meu carro, o meu sítio, a minha fazenda. Então, quer dizer, essas coisas nos apegam. Além dos vícios, vício na bebida, vício no álcool, vício na droga, vício no sexo, o apego ao dinheiro, ao poder, à fama, ao cargo. Então todas essas coisas, elas influenciam psiquicamente na pessoa que vai embora daqui. Então, na verdade é assim, a influência é do morto para o vivo, do vivo para o morto, do morto para o morto, tá? Então, do espírito para o espírito. Então, do desencarnado para o desencarnado também existe obsessão. Eles se obsidiam lá no plano astral. Existem verdadeiros escravos lá, espíritos que escravizam o outro. E a gente vai conversar sobre isso aqui agora nessa live. Existem espíritos que têm verdadeiras falanges de comandados, o que significa dizer que eles obsidiam o outro, tá certo? Então é uma coisa muito séria, né? Espírito que obsidia espírito, né? Existe encarnado, quer dizer, vivo que obsidia o outro vivo, quer dizer, pessoas que têm uma relação tóxica uma com a outra ao ponto de não deixar o outro viver, de ciúme, de querer que o outro faça o que você quer, é mãe querendo que a filha seja o que ela sonhou,
em ser, pai querendo que o filho seja o que ele quis ser e não foi, ou então o que ele é. Não, eu quero que você seja médico porque eu sou médico, ou então porque eu não fui médico, e o cara não tem pendor para aquilo. De mãe que quer que o filho seja machão e o filho é homossexual, e ela diz assim: não, se você for homossexual, eu prefiro você morto do que homossexual, e por aí vai. Se for olhar, assim, são várias relações extremamente tóxicas e tal, entre vivos, pessoas que vivem em verdadeira simbiose, né? Um depende do outro para viver, né? Um se nutre do outro, né? Sexualmente, energeticamente e tal, e às vezes as relações tóxicas são abusivas, de um ignorar o outro. Aqui no nosso SEC nós tratamos muito as relações tóxicas, né? De pessoas que chegam aqui altamente perturbadas, com uma situação muito difícil, onde o marido abusa da mulher, insulta a mulher, né? Coloca ela para baixo, da mulher que insulta o marido, que coloca ele para baixo, do namorado, do pai que se sente humilhado, da mãe que se sente humilhado, do filho que se sente perseguido pelos pais, do amigo que humilha o outro amigo, que humilha a amiga, do empregado que é humilhado pelo patrão. Cara, isso acontece o tempo todo. O que é isso? É obsessão de vivo para com vivo também, tá certo? Então veja como existem obsessões e como muitas vezes a casa espírita, o templo de candomblé e tal, de umbanda, não leva em conta isso. E que a apometria leva em conta sim. E quando a gente junta tudo, por exemplo, aqui no nosso T-Web, nós fazemos essa junção das duas coisas, né? Fazemos essa junção. E ainda existe uma terceira coisa, quer dizer, uma quinta coisa, na verdade, que é a auto-obsessão. Quer dizer, é você obsidiando você mesmo. Mas a auto-obsessão geralmente vem de crenças limitantes, porque alguém abusou de você em algum ponto, em uma outra encarnação e etc. Você se sente incapaz, você é uma pessoa que é mal-humorada, você é uma pessoa que não confia em você mesma, e você é o tempo todo, não, porque o mundo é ruim, porque a vida é ruim, porque tudo não presta, porque não sei o que, e etc, etc, etc. Então, quer dizer, toda obsessão, na verdade, começa com a auto-obsessão, porque a partir do momento em que você começa a se auto-obsidiar, que você abre espaços na sua tela atômica ou tela búdica, como você queira chamar, naquele momento abriu-se um espaço para que as entidades cheguem perto de você. Então, toda obsessão que você recebe de espíritos, toda obsessão que você recebe até de vivos, as pessoas começam a abusar da sua boa vontade, da sua boa fé, porque você é uma pessoa boa, uma pessoa afável, uma pessoa cordata, uma pessoa simples e humilde e tal. As pessoas começam a abusar de você porque você abriu essa chance para as pessoas fazerem isso a você. Então, quer dizer, toda obsessão, ela começa de você. Você deu essa abertura. Às vezes a obsessão começa dos seus vícios, dos seus comportamentos, das suas invirtudes, da sua forma de pensar e de agir com as pessoas. Você abusou das pessoas, as pessoas ficam com raiva de você, então, portanto, começaram a obsedar você. Então, veja como é complexo esse mundo e como muitas vezes não é necessário apenas, e a gente vai ver isso nessa live, não é nem nesse estudo, não é necessário apenas um tratamento espiritual para a desobsessão, não é necessário apenas um tratamento tradicional de psiquiatra para poder tomar o remédio, não é necessário apenas um tratamento de psicólogo, de psicoterapeuta, de psicanalista, é necessário uma multitarefas de todos esses profissionais trabalhando juntos. Por isso que eu digo, um complementa o outro. Quando nós falamos aqui em psicoterapia holística, tratamento espiritual, são tratamentos complementares. E nós temos o tratamento tradicional, que é fundamental, gente. Nada disso que eu vou falar aqui hoje substitui o tratamento médico alopático tradicional. Por favor, entendam isso. Eu gosto sempre de alertar sobre essas coisas, porque às vezes a gente fala aqui e as pessoas interpretam errado,
né? A gente fala, por exemplo, eu falei muito sobre essa questão do estudo, porque é fundamental estudar. O médium que não estuda é ferramenta enferrujada, tá certo? Desculpa eu dizer, mas o médium que não estuda, tá? Para o médium é fundamental a meditação, o estudo, tá certo? E a prática da mediunidade, tá? O tempo todo, porque você precisa doar teu ectoplasma para se sentir melhor. Você precisa estar no trabalho do bem o tempo todo, seja lá como for, mas você precisa doar energia. E o estudo é fundamental. Tem gente que, sei lá, não lê. É a mesma coisa de você estudar 2 meses de medicina e querer operar uma pessoa. Tá certo? Tem gente que estuda nenhum capítulo do livro dos médiuns, nenhum capítulo do livro dos espíritos, não fez nenhum curso de apometria e acha que está já muito bem, assim, mediunicamente, e já está cuidando da própria vida. Eu falei um outro dia sobre independência energética. Nem eu me sinto independente energeticamente, tá, gente? Eu tenho 34 anos de espiritismo, estou nesse mundo há muito tempo e vou lhe dizer uma coisa, agora é que eu estou, sabe, aprendendo coisas, eu só sei que nada sei, eu não sei de nada, tá? Um outro dia uma pessoa me perguntou assim, você se acha preparado? Eu digo, moça, nem me acho, nem vou me achar, porque no dia que eu me achar preparado, eu tô lascado, né? Porque a pessoa que se acha sábio é quando começa a ser enrolado pelos espíritos, pelas pessoas, pelas ideias, né? Aí é quando começa o bicho a pegar, é quando você se acha o sabichão, quando se acha o entendedor de todas as coisas. Aí você começa a levar rasteira, né? Das entidades, das pessoas, né? Do mundo. O mundo começa a ficar complicado e você começa a ficar fascinado e enrolado quando você se acha o sabichão. E nós estamos aqui para aprender o tempo todo. Eu não vejo a possibilidade de nenhum de nós estar preparado. Nós vamos fazendo, realizando, né? Elaborando os processos no passar da vida. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos praticando e estudando e praticando. É o que a gente chama de teoria aliada à prática, né? Eu teorizo e pratico. Tá certo? A prática forma a teoria de quem estuda leva à prática. É assim que se forma a teoria, tá certo? Quem teoriza é quem um dia praticou, errou tanto que descobriu como é a forma certa. Aí facilita para os próximos. É assim que funciona. E é aquele que estuda a teoria de quem acertou, aperfeiçoa ela. É assim que funciona a vida, é assim que funciona o mundo, gente. E vamos estudar, e vamos trabalhar, e vamos fazer um trabalho bem feito hoje. No YouTube vai ficar apenas a telinha aparecendo das apresentações. Quer dizer, eu vou botar a telinha comigo aparecendo do ladinho, tá? Então eu vou fazer as apresentações no YouTube aqui, tá? Vocês vão acompanhando no YouTube e eu vou passando aqui para vocês tudo que eu vou lendo. Pessoal, vocês tanto do Facebook quanto do Instagram, vocês não vão acompanhar as apresentações. Depois essa apresentação, essa filmagem com as apresentações vai estar disponível no YouTube. E a gravação do Facebook, que é em Full HD e no formato do YouTube, é o mesmo formato do Facebook e do YouTube, que é o formato horizontal, né? Ele estará também disponível lá. Quem quiser só me ver falando sem as apresentações e em Full HD, tá certo? Uma filmagem melhor, é só entrar no YouTube e colocar lá a apresentação da palestra ou do estudo sem slide. E se quiser ver com slide, tem lá com slide, tá? Parasitismo e vampirismo, a gravidade e as providências. Então não pode se falar de parasitismo, vampirismo ou vampirismo e parasitismo sem se falar em obsessão. O que é obsessão, gente? Aurélio, o pai dos burros, né? Que é o dicionário Aurélio, desculpa, brincadeira minha, tá, gente? Todo mundo deve consultar o Aurélio quando tem dúvida, é fundamental, tá, gente? O Aurélio diz o seguinte, que obsessão é suposta apresentação repetida do demônio ao espírito. Apego exagerado a um sentimento ou a uma ideia desarrazoada.
ação de molestar com pedidos insistentes, impertinência, perseguição e vexação. Allan Kardec, em seu livro dos Médiuns e livro dos Espíritos, diz que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Opa, já está chegando muito próximo aí do que nós fazemos aqui, do que nós trabalhamos. E Dr. José Lacerda, que é o cara que, quando viu de José Rodrigues a palestras, aperfeiçoou e transformou a hipnometria em apometria, que é o tratamento que nós fazemos aqui com técnicas desobsessivas, que são técnicas fantásticas, fenomenais, que nós utilizamos aqui no nosso SEC, disse o seguinte: é a ação nefasta e continuada de um espírito sobre o outro, independentemente do estado de encarnado ou desencarnado. Como eu falei, que a obsessão tem várias direções, né? Desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, encarnado com encarnado, encarnado, desencarnado com encarnado, e auto-obsessão. Então veja só, são várias direções, tá? Então ele já identificou que a obsessão, ela é independente do estado de encarnado ou desencarnado em que se encontrem. Então a obsessão se dá em qualquer direção, gente. Em qualquer direção, tá certo? Basta abusar e fazer alguma coisa para o outro se sentir mal, já é considerada uma obsessão. Vamos falar dos tipos de obsessão definido por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Pentateuco kardeciano. Vamos lá. Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e depois a Gênese. O Livro dos Médiuns foi o segundo livro. Como foi que Kardec fez isso? Em 1857 ele montou o Livro dos Espíritos e ele viu de dentro do Livro dos Espíritos a necessidade de desdobrar o livro e fazer mais 4 livros. E ele foi publicando, né, com os assuntos que já existiam dentro do Livro dos Espíritos. Ele viu a necessidade de formar mais um livro sobre o assunto, tá? De forma mais detalhada, tá? Então, tipos de obsessão definidos por Allan Kardec. Obsessão simples. O que é obsessão simples? Ação inoportuna e desagradável em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Você se sente mal com a presença do danado do espírito perto de você. Mas tá vendo que ele fala do espírito? Bom, a gente pode até dizer que pode ser encarnado ou desencarnado, mas ele estava falando do espírito mesmo, um espírito desencarnado. Se fosse encarnado, ele está falando apenas no espírito desencarnado aqui nessa questão. A fascinação, ele diz que é uma ilusão produzida diretamente pela mente, tá, do obsidiado, com ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias, etc. Nessa situação, o obsessor, quer dizer, o desencarnado, é hipócrita, simulando falsa virtude para você. Você fica ridículo na realidade. Isso acontece muito. Você fica tão fascinado que são coisas tão absurdas que você elabora na sua mente, que se parece até uma coisa bem razoável e tal, mas assim, é absurdo para todo mundo, mas para você acha que é bacana, legal. Às vezes você diz que recebe mensagem do seu mentor e não tem mentor nenhum, né? Você está sendo enrolado ou enrolada pelos espíritos que estão ali passando a perna em você, filosoficamente falando. Vamos lá. Subjugação. O que é uma subjugação? É uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e a faz agir ao seu mau grado. Então, ele praticamente subjuga você, quer dizer, ele torna você um robozinho, tá? Mas ainda não toma o seu corpo. E aí, na revista de 1863 e 1864, Kardec, em dezembro de 63,
63 e janeiro de 64, ele se depara com o caso de senhorita Julie, tá? Júlia, né? Julie francês, onde ele vê que realmente existe a possessão, não a possessão do corpo, porque se o espírito tomasse posse do corpo, você morreria, mas o perispírito se distancia do corpo e o espírito toma posse com trejeitos, força, inclusive fazendo com que a pessoa seja realmente dirigida pelo corpo, pelo espírito, tá? O espírito toma conta realmente do corpo, tá? E também uma outra que era a obsessão física, onde o espírito toma conta do ambiente através da psicometria, e se alguém entra num ambiente com ectoplasma suficiente para gerar um efeito físico, o espírito vai sim mobilizar essa energia, tá? E vai jogar prato, vai criar situações onde, sei lá, bater portas, janelas e etc. Coisas vão acontecer na casa, você vai ouvir ruídos, batidas e etc. E isso vai acontecer dentro da casa e não necessariamente é uma obsessão contra uma pessoa. É uma obsessão física, é o espaço, é o dono da casa. Aquele espírito se sente dono daquela casa. Geralmente é o espírito que morou ali e diz: aqui é meu, ninguém tira, você está morando na minha casa e eu não quero que você fique aqui, saia daqui, por favor. Então, Kardec considerou aí mais 2 tipos de obsessão depois nas revistas espíritas, tá? 1863, 1864, quem quiser é só olhar. Então, espíritas, leiam mais as revistas, não é só o Pentateuco. Aliás, geralmente os espíritas dizem que só tem 3 tipos de obsessão, porque não leem nem os livros do Pentateuco, apenas assistem as palestras de espíritas bem tradicionais que só falam nesses 3 tipos de obsessão, tá? Então, leiam mais. Vamos lá. Revista Espírito 1863, dezembro de 63, janeiro de 64. É só ler. Livro dos Médiuns, capítulo 23, 237 a 241. Vamos lá. Vamos ler mais. Obsessão na apometria. A apometria veio com técnicas novas e levando em conta obsessões mais bem elaboradas, mais bem trabalhadas e levando em conta vários aspectos. Quando a gente leva... Entenda uma coisa, quando eu observo determinados detalhes, observo que existe a possibilidade de existirem outros tipos de obsessão, porque reparando, notando algumas coisas, eu vejo isso acontecer, então a possibilidade de eu tratar o ser é muito maior. Então o Dr. Lacerda observou tudo isso, tá? Ele observou nas 2 obras dele, além da matéria. Eu não estou com os livros aqui, é porque eu me esqueço muito pouco. São 2 livros que ele tem, básicos e tal. Depois eu posso passar para vocês, vocês entrarem em contato comigo. E ele notou tudo isso. A partir de 1965, ele colocou todas essas técnicas com leis apométricas, que são 13, hoje em dia 14, 15, 16, as pessoas saíram inventando mais leis e todas elas são válidas, porque foram encontrando novas técnicas e novos tipos de obsessão. Porque todo dia surge um novo tipo, porque na espiritualidade, gente, eles também vão evoluindo, eles vão descobrindo maneiras novas de obsedar a vítima, né? Descobrem novas maneiras de criar problemas com você. Então, a gente precisa entender esse aspecto também, tá certo? Vamos lá. Então, a obsessão na apometria se dá pela pseudo-obsessão. Veja o que é uma pseudo-obsessão, que não é uma obsessão diretamente. É a ação perturbadora que o espírito agente não deseja prejudicar o ser visado. Vamos dar esse exemplo agora. É o pai que desencarnou, ou a mãe que desencarnou, que está com muita saudade do filho, da filha, ou então o filho ou a filha que desencarnou, ou o marido ou a mulher que desencarnou, o irmão ou irmã, que estão com saudades da família, que fica muito próximo de determinada pessoa da família que é médium, ou que
sente muito a presença dos espíritos, que é médium mesmo, que é sensitivo, paranormal, recebe essas influências e se sente incomodado. Mas a pessoa, né, o espírito que está ali, não está querendo prejudicar, mas termina prejudicando, porque essa energia de saudade, essa energia ruim, essa energia angustiante, essa energia de tristeza, essa energia da falta da matéria, dessa coisa toda, impregna o psiquismo de quem está recebendo essa energia, e essa pessoa fica adoecida, triste, incomodada com aquela energia do espírito que está ali presente. Mas é uma pseudo-obsessão, porque não é um agente do mal que está ali. Ele não quer o mal da pessoa que está recebendo aquela energia que é ruim. Porque é como se ele tivesse ali o que a gente chama de encosto do bem, né? Que é uma pessoa que é da família que não queria fazer mal, ele não está com intenção de fazer o mal a ninguém, ele só está ali porque, poxa, ama a pessoa, sente falta e tal, mas não está querendo mal, tá certo? Tem a obsessão simples, que é a ação maléfica, mais superficial, não é nada profundo, atuando por simples sugestão ou indução mental. Não há utilização de recursos mais complexos, que a gente vai ver a seguir. Trata-se quase sempre de espontâneo fruto do ódio, que as casas espíritas, o Vale do Amanhecer, as casas de Umbanda tratam muito bem. O preto velho vem dar uma fumaçada, né, dar um descarrego, a preta velha, eles tratam também de obsessão complexa, tá, gente? Mas assim, de uma forma muito intuitiva, não existe técnicas para isso, mas é muito bacana, porque os pretos, eu fiz teologia da Umbanda, sei muito bem como é que eles usam esses artigos, essas coisas, o fumo, a bebida, para dispersar a energia e tal. Tem toda uma técnica da espiritualidade que dentro da Umbanda é explicado, tem dentro da teologia, tem dentro das técnicas de desobsessão, como eles fazem isso, tá certo? Também dentro da casa espírita existe as técnicas de conversação, de diálogo com o espírito, para que o espírito se afaste, mas não se leve em conta determinadas obsessões que são mais cruéis, são mais violentas e mais bem elaboradas, porque no plano espiritual eles estão muito avançados, gente. Eles têm uma tecnologia, nós somos cópia. Eu já falei isso tantas vezes isso aqui, que até dá enjoo falar de novo. O plano espiritual, tá? Ele tá avançado mais do que nós, pelo menos uns 500 anos. Né? Tanto o plano espiritual mais alto, mais elevado, né? O mais elevado é muito mais do que isso, tá? Quanto o espiritual mais baixo, mais denso, eles têm uma tecnologia muito avançada, tá, gente? O exemplo disso é Nosso Lar. Em 1947, se não me engano, quando o livro foi publicado, eles já apresentavam telas planas onde eles viam todo a encarnação dele, o que eles tinham feito aqui e tal, rememorando todo o passado deles aqui. Eles já tinham aeróbus, já dando uma sugestão do que nós teríamos, que hoje já é realidade no Japão, em alguns países da Europa, que é o trem andando sobre os trilhos através do eletromagnetismo, né, da distância e tal. Quer dizer, tudo isso ele já falava em 1947 no Nosso Lar. Então, quer dizer, tudo que nós temos aqui hoje vem dessa intuição do plano espiritual. Quando nós reencarnamos, esses inventores, cientistas e tal, eles trazem isso no psiquismo dele. Eles vieram também de outros orbes, são cientistas e trazem isso. E os cientistas do mal, que viveram em outros orbes também e tal, eles trazem determinadas ideias que são extremamente capciosas, antiéticas e etc e tal, que eles levam também para o plano astral mais baixo e desenvolvem aparelhos e etc e tal. Só que no espiritismo, na Umbanda e no Vale do Amanhecer, por exemplo, no Candomblé, não se leva em conta isso, tá? Mas os espíritos levam em conta sim, tá? Porque os espíritos sabem disso.
a religião ou a religiosidade não permite com que os espíritas, os candomblecistas, os umbandistas olhem nesse sentido. Mas os espíritos, lógico que sabem, né? Lógico que tem conhecimento disso tudo, principalmente aqueles que são mais antenados e tal, porque tem espíritos que são extremamente bondosos, mas não tem conhecimento de tecnologia profunda, tá certo? Tem muita bondade, são realmente guerreiros do bem e etc e tal, mas não tem conhecimento de tecnologia do mesmo jeito que aqui, gente. Tem gente com vários níveis de conhecimento e de intelectualidade. Lá é a mesma coisa, nós não mudamos quando morremos. Eu vou repetir isso também diversas vezes, tá? Então, a obsessão simples é isso, tá? Fruto do próprio órgão da casa espírita trata isso, sabe? Na boa, velho. Chega lá, conversa com o espírito, faz a amizade, mostra a ele que aquilo ali é um prejuízo que ele está tendo, ter ódio contra aquela pessoa, que ele no passado deve ter também prejudicado ela em uma outra vida, em uma outra encarnação, faz a amizade entre os dois e tá tudo bem, são resgatados e etc e tal. Mas aí a apometria leva em conta principalmente, a apometria também trata tanto a pseudo-obsessão como a obsessão simples, né? Desses espíritos sofredores, como a obsessão simples, desses espíritos que estão com raiva, mas também trata a obsessão complexa. É aí que é a grande especialidade da apometria. Essa é a grande especialidade da apometria, gente. Tá? O que é que são quais são os tópicos da obsessão complexa? É aí onde está exatamente o parasitismo e o vampirismo, né? Casos de magia negra, que pode ser feito por uma pessoa que conheça a magia negra, tá? Pode ser da Wicca, pode ser da Umbanda, pode ser um cara do Catimbó, pode ser um cara do Espiritismo, pode ser um cara da igreja evangélica. Tem evangélico que faz Catimbó, tem católico que faz magia negra. Tem gente que é ligada a tudo quanto é de religião que faz magia negra, conhece de energia e faz magia negra, mas tem que saber fazer. Porque quem faz magia negra contra alguém, tá, tem que saber manipular a energia. Porque se não souber fazer a magia negra, volta dobrado, feito tapioca, como diz o Matuto, né? E isso tudo é uma coisa muito grave. Tá? Você mexe com as ações kármicas, né? Você está mexendo contra o livre-arbítrio, você está prejudicando uma outra pessoa e isso tudo voltará contra você inevitavelmente. Você vai saber fazer em determinado ponto, vai atingir a pessoa, porque todo mundo tem um campo aberto, né? Quem é que em determinados momentos não tem raiva, não tem ódio, não tem inveja, não tem orgulho, egoísmo, vaidade, etc e tal? É um campo aberto para que uma magia negra possa te atingir, tá? Mas na apometria, nas obsessões complexas, nós temos casos de magia negra, implantação de aparelhos parasitas. Nós vamos falar mais sobre isso mais detidamente. O uso de campos de forças dissociativos ou magnetivos de ação contínua. Você fica assim meio perdido, abobalhado, abestalhado. Você não sabe, você não tem rumo. Você fica uma pessoa desnorteada intelectualmente, você não se lembra das coisas, você não consegue concatenar as ideias, você não consegue se fixar no trabalho, os seus relacionamentos não dão certo, porque você é uma pessoa desconectada. Você começa a tomar remédio demais, vai para um psiquiatra, o psiquiatra passa um monte de remédio para você, você fica doidão, você não consegue mais viver uma vida normal, tá? Então eles lhe colocam num campo de força dissociativo ou magnetivo de ação contínua. E aí termina que na medicina tradicional, os psiquiatras, quando você chega num psiquiatra, você é um médium, você chega num psiquiatra, ele não nota isso, porque um psiquiatra materialista não vai notar uma coisa como essa, ele vai te entupir de remédios, ele acha que você é um psicótico, você tem um problema, e aí como psicótico ele vai te colocar remédios como um doente, tá? E aí você vai se entupir de remédios e vai perder a noção de espaço-tempo e tal, e vai beneficiar
a esses obsessores que trabalham nesses campos de forças dissociativos. Fixação de espíritos em sofrimento para parasitar ou vampirizar. Isso a gente vai falar mais detalhadamente. Cerco a vítima com vários tipos de obsessão. São vários tipos de obsessores que colocam... Veja só, a primeira coisa que a gente precisa entender. Vampirização e parasitismo, ela se aplica a praticamente todos os tipos de obsessão complexa. Porque todos eles tiram energia de você. Você fica sem nenhuma energia e continua a complexidade. Por quê? Você tem ainda auto-obsessão e tudo começa, como eu falei no começo, nessa auto-obsessão, quando eu falei nas direções da obsessão, tá? Onde por último eu disse assim, a auto-obsessão. A auto-obsessão, ela é o campo aberto para todo tipo de obsessão que você imaginar. Foi você que abriu, é o eu, a tua pessoa que abriu todos os canais obsessivos. Boa noite, dona Célia, e boa noite todo mundo, gente, tá? Desculpa, eu não falei com vocês, Amélia, Juliana, Fábia, Camila, Patrícia, parece que entrou e saiu, não sei, bom, eu acho que entrou e saiu. Mas vamos lá, auto-obsessão, aí você tem... Primeiro, síndrome da ressonância vibratória com o passado. O que é a síndrome vibratória da ressonância com o passado? É você sofrer determinadas crenças limitantes hoje, porque alguém botou na tua cabeça, ou você sofreu determinados traumas no passado, que hoje você não consegue viver bem, viver feliz, viver tranquilo, porque você acha que é daquele jeito. Você não consegue simplesmente viver sua vida bem. Então você tem a síndrome da ressonância vibratória com o passado. Você vive no passado. Então você tem personas que te perseguem, porque também tem outras encarnações que te perseguem em níveis e personas, tanto nessa vida quanto em outras vidas. Recordação tormentosa fragmentária de encarnações de interiores, que são as personas, tá certo? Síndrome de ressonância vibratória com o passado, que são os níveis, tá? E recordação tormentosa fragmentária de encarnação anterior, que são as personas. Correntes mentais parasitas. Essas são terríveis, gente. Essas correntes mentais parasitas são vibrações e auto-ideias e ideias que circulam na sua mente, que terminam atingindo as suas sinapses. É uma coisa terrível, a gente vai falar mais sobre isso. Mentais parasitas auto-induzidas, quer dizer, você se autoflagela mentalmente, você cria um problema para você mesmo. E você começa a alimentar aquilo o tempo todo, achando que você é daquele jeito. Nós pegamos um caso recentemente, onde a pessoa disse que, sei lá, na cabeça dela, ela pensa o tempo todo que é uma pessoa burra, que é uma pessoa incapaz, uma pessoa que não merece nada, que veja. Isso se chama exatamente correntes mentais parasitas. Existe algum exatamente para você ter esse tipo de percepção. Tá certo? Estigma kármico psíquico, tá certo? Você tem alguma coisa karmicamente, tá certo? No seu psiquismo. Isso aí é denotado como, por exemplo, as paralisias mentais, as síndromes de Down, as microcefalias, etc, etc. Isso aí é um estigma mesmo kármico psíquico, né? As limitações intelectuais que você tem, tá certo? Tudo isso são estigmas kármicos que dá para tratar em apometria também, tá, gente? Aliviando, porque com todo estigma kármico vem também obsessores, porque perseguem você. É uma coisa muito interessante, mas isso acontece sim. Obsessão. Primeiro, indução espiritual,
Ação eventual transitória, indução espiritual é o cara te induzir a fazer coisas que você não quer. Ação eventual transitória de desencarnados sobre encarnados, síndrome da mediunidade reprimida, quer dizer, você é médium e você não exercita a tua mediunidade, você não faz nada com ela, portanto você tem ectoplasma demais e não doa o teu ectoplasma, não trabalha a tua mediunidade, portanto. E aí é onde eu digo que muitas vezes a gente fala isso, diz que você pode ser independente energeticamente, doando tua energia, inclusive no teu próprio trabalho, né? Se você trabalha e doa com amor, faz com amor o que você faz, você pode conseguir doar na tua mediunidade no próprio trabalho que você faz. Tá certo? Senão as pessoas que não são espíritas, não são conectadas a isso, não trabalham com a mediunidade e são médiuns, enlouqueceriam. Não, tem gente que trabalha com a mediunidade dentro do seu próprio trabalho, são bondosas, quando a gente faz um trabalho por bem, caritativo e etc, tudo isso ajuda muito no processo mediúnico, mas principalmente quando você tem essa síndrome da mediunidade reprimida e que tem conhecimento que precisa trabalhar e é uma missão tua, é uma obrigação que você adquiriu lá no plano espiritual, você precisa trabalhar. Isso aí se você ficar parado, certo? Com essa energia estagnada, você parece um poste de luz e com as mariposas todas em cima de você. Você atrai espíritos para cima de você, porque eles vêm atrás desse ectoplasma, porque eles percebem que você nota eles, tá certo? E eles percebem que o que eles precisam é ectoplasma, que é a matéria viva, para eles se sentirem bem com os vícios que tem, o álcool, a droga e etc. E aí é onde entra o vampirismo, o parasitismo, e eles vêm em cima de você. Por exemplo, quer dizer, é por isso que eu digo que tudo tem uma conotação de vampirismo e parasitismo, tá, gente? A simbiose, quer dizer, a simbiose é aquela questão de eu me aproveito de você e você se aproveita de mim. Da simbiose surge o parasitismo, do parasitismo surge o vampirismo. O que é a simbiose? Né? A simbiose a gente vê muito no peixe, aquele peixinho que segue o tubarão. O peixinho come aquelas crecas do tubarão e o tubarão se beneficia do peixinho porque aí ele se livra daquelas crecas. Quer dizer, aquilo ali é um trabalho simbiótico. O bebão que bebe e o espírito, por enquanto, se aproveita sugando a energia da bebida dele. Por enquanto é simbiótico, mas pode se tornar vampiresco. Enquanto você bebe com controle, tem ali uma simbiose, porque todo mundo que bebe, que fuma maconha, que se droga, etc., tem sempre um espíritozinho por perto, velho. Pode beber com o controle que for, mas tem sempre um espírito por perto bebendo junto com você, tá? Então, por enquanto é simbiótico, mas quando você começa a exagerar, perder o controle, eu mesmo sou um desses que eu não consigo beber sem perder o controle. Se eu beber, eu perco o controle. E aí eu perdendo o controle, entro em processo de vampirismo e os espíritos começam a tirar a minha energia e eu me acabo completamente. Então eu não posso, tá? Então é aquela história. Simbiose pode levar ao parasitismo e depois ao vampirismo. Aí vem o parasitismo e o vampirismo. Síndrome dos aparelhos parasitas, porque hoje eles controlam você à distância. Arquepadias, que são magias originadas de um passado remoto, quer dizer, você fez besteira, fez magia negra contra alguém, bruxa, quer dizer, preparou bruxarias e feitiçarias em um passado remoto, distante, e hoje você recebe essa carga porque você é uma pessoa altamente assim, nada dá certo na sua vida e tal, não tem um obsessor perto de você, tem milhares de obsessores, né? Você não tem um só aparelho para você, tem muitos, você não tem só um azar, você tem muitos, nada dá certo na sua vida e muitas vezes são essas arquepadias e a apometria trata isso. Goécia, que é a magia negra feita por esses magos, né? Que não são magos negros, tá, gente?
é muito importante a gente separar essa coisa toda de magos negros, tá? Robson Pinheiro estava contando um caso que eu achei muito interessante, onde um mago negro se apresenta. Mago negro não vai em sessão espírita, nem em sessão de apometria, nem... Não vai, ele não se incomoda com a gente. Tem gente que vive dizendo aí, afastei... Eu vi Fábio Naza reportando aí um caso de um determinado canal aí, que disse que afastou não sei quanto, 30 e tantos magos negros. Cara, eu disse, aonde eles arrumaram tanto mago negro? Porque é reportado pela própria espiritualidade, né, que magos negros no mundo tem no máximo 50, porque o resto já foram já expatriados para outros planetas. Dragões tem só 7 hoje no planeta Terra, e mesmo assim não tem nenhum contato com a humanidade. Quem tem contato são os espectros, né, são os vampiros e tal, que estão a mando deles, tá certo? São os quiumbas, os chefes de falange e etc. E magos negros se ocupam com, com a chefia, né, com grandes personalidades do mundo que tem algo significativo a dar à humanidade. Então eles querem influenciar essas pessoas, eles comandam essas pessoas, eles querem que o mundo seja ruim, eles comandam massas, né? Pessoas que podem comandar massas, por exemplo, um cantor que pode influenciar uma grande quantidade de pessoas a fazer coisas erradas, a prostituição, a drogas e etc. Então o mago negro se conecta a esse cara, tá? E aí ele, através dos seus asseclas, se une para poder trabalhar a cabeça do cara, dando cada vez mais dinheiro a ele, mais sucesso e tal. Sim, isso é significativo para ele. Mas um grupozinho de apometria, um mago negro se acercar de um grupozinho de apometria que salva 1 ou 2 ali por semana, isso nem pensar, né? Até uns 50 por semana, nem pensar. Eles querem saber de milhares, de milhões, eles não querem saber de pouquinho. Mas aí Robson disse que um determinado mago negro, porque avisaram a ele de forma errada que tinha alguma coisa num determinado centro espírita que Robson Pinheiro, por acaso, participava. E aí, numa reunião espírita, estava o dirigente e tal, numa mesa, uma das médiuns, muito experiente e tal, incorporava sempre as entidades mais sofredoras e tal, e a entidade começou a bater na mesa, assim, com o dedinho na mesa. Toque, 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 toque na mesa. Aí Robson, que é evidente, Robson disse, tem um espírito aí querendo falar. Aí o presidente da mesa, que também era o presidente da Casa Espírita, e a vice-presidente disseram, não tem. Aí eles tem um espírito aí querendo falar. Aí a vice-presidente que estava comandando a mesa mediúnica, disse que está comandando a sessão, disse, fale, meu irmãozinho. Aí o espírito olhou para ela e disse, primeiro, eu não sou seu irmãozinho, porque irmãos, né? Irmãos são aqueles que comungam dos mesmos ideais, e eu não comungo ideal nenhum com a senhora. Mas o senhor não pode falar nisso, nessas coisas e tal. Ele disse, por que eu não posso? Você não sabe que está na casa espírita? Disse a moça, né? A senhora, ele disse, sei, pelas roupas de tão mau gosto e essa luz vermelha que parece uma casa de prostituição, só podia ser uma casa espírita mesmo. Vocês não sabem o que fazem aqui. Aí ela, né, toda exasperada, disse, em nome de Jesus Cristo, não fale isso. Ele olhou para ela e disse, nem nós falamos o nome dessa pessoa que a senhora terminou de falar aí, porque nós respeitamos a energia dele. A senhora devia respeitar também, porque pelo seu comportamento a senhora deveria respeitar, porque eu estou lendo na sua mente que a senhora faz falcatrua dentro do seu trabalho, prejudicando todos os funcionários, assinando contratos para prejudicar seus funcionários. Ela ficou desesperada na hora, disse, vamos dar passe e não sei o que. Aí ele disse, traga as fichas, como se estivesse falando com
comandados dele. Aí trouxeram assim, aí ele começou a ler como se estivesse lendo fichas, né? Robson relata isso numa das lives dele. E ela lendo assim as fichas e dizendo assim: você trai sua mulher, você rouba dinheiro do seu patrão, aí todo mundo começou a dar passes nele, né? Quando começou a tentar calar o espírito, aí ele olhou assim e disse: olha, eu vou me embora porque eu vejo que aqui eu não tenho o que fazer mesmo não, vocês são insignificantes. E aí desincorporou da média e foi embora. Quer dizer, e todo mundo adoeceu, viu? Todo mundo naquela sessão adoeceu. Então essa magia negra aqui, ela não é feita por mago negro, ela é feita por magistas, tá certo? E magia, gente, quando a gente fala em magia, muita gente confunde as coisas, mas magia quem faz é aquele cara que se chama de pai de santo, e ele não é pai de santo, tá, gente? A gente não pode botar o santo nome de um pai de santo em vão, tá? Pais de santos são sacerdotes que trabalham para o bem dentro da religião deles, tá certo? Então pais de santo não é isso, tá? São pessoas do mal que dizem que trabalham para o bem, que não trabalham para o bem, que fazem demanda, que fazem amarrações e que fazem trabalhos para o mal, para prejudicar outras pessoas. Isso é magia negra, que fazem goétia, né? Que trabalham dentro, de vários cultos satanistas e etc, que trabalham para o mal. Isso é outra coisa, tá? Mas aí, para a gente entender o parasitismo e o vampirismo, nós precisamos entender os 7 corpos. Nós temos 7 corpos. E aonde é que é atuado, e aonde é que é feito, por exemplo, as cirurgias espirituais? No corpo etérico. Nós temos 7 corpos: o corpo físico, o etérico, o astral, o mental inferior, o mental superior, o búdico e o átmico. E é exatamente no corpo etérico, que é um corpo que fica 1 centímetro além do nosso corpo físico, que é a sede dos chakras, que fica exatamente aonde fica o processo de vampirismo e parasitismo. Vamos ler sobre isso agora. O corpo etérico é sede dos chakras, tá? Então vamos lá. Outros nomes dados a esse corpo etérico, para vocês entenderem de onde é que eles tiram essa energia. Eles tiram muito do frontal, né, do chakra frontal, que também é sede do chakra, então ele tira do chakra frontal, do chakra umbilical. Então eles tiram muita energia daí. Então, outros nomes dados: duplo vital, duplo etérico, lastro do psicossoma. É o agente intermediário entre o perispírito e o corpo físico. É a camada mais próxima a ele, tá certo? Ao perispírito. Propriedade: dar e manter a vida ao corpo físico. Sem o duplo etérico, nós morremos. Se cessar a vida, é onde tem a nossa bateria, gente. Onde nós recebemos a bateria quando vamos encarnar no corpo físico. Quando nós vamos encarnar, toda a nossa vitalidade está no nosso duplo etérico, tá certo? É onde nós recebemos a nossa bateria, sustentando essa harmonia que nós temos, tá certo? Associado à produção do quê? Do ectoplasma, que é exatamente a matéria que esses vampiros e os aparelhos parasitas sugam, tá certo? O ectoplasma é energia vital, tá certo? É energia vital, vem do fluido cósmico universal, tá, gente? Que é a matéria para tudo, é a energia para tudo que existe no mundo, no universo, tá? No mundo não, no universo, tá? É de estrutura extremamente tênue, é matéria quintessenciada, sutil, um fluido muito depurado. Tem a função de distribuir as energias captadas do cosmos através dos chakras, pois é onde eles estão localizados.
O duplo vibra em matéria de 1 centímetro, como eu falei para vocês, acima do corpo físico. A estrutura do corpo etérico, semelhante a uma teia, está em constante movimento. O duplo etérico tem a função de estabelecer a saúde automaticamente, sem a interferência da consciência. Possui individualidade própria, mas não tem consciência. Veja, ela se reestabelece. Tá? Então, veja só, é como se nessa vitalidade ela tivesse um automatismo de se restabelecer e se revitalizar. Mas às vezes a nossa mente é tão ruim que fica colocando doença de novo no nosso duplo e nos nossos chakras. Nossos chakras, gente, eles naturalmente se reorganizam. Mas com o nosso dia a dia e nosso pessimismo, a nossa falta de humildade, nossos comportamentos, a nossa raiva, nossa ira, nós ficamos sujando esse duplo etérico que tem automaticamente o poder de se reconstituir. Mas nós somos assim danados de ruim em termos de mental inferior, de corpo astral, que é o corpo dos sentimentos, e ficamos tornando esse duplo etérico uma fonte de doenças, tá? Para o nosso corpo, que é o mata-borrão do espírito. Nós recebemos no nosso corpo tudo que nós pensamos na nossa mente. É o que os médicos chamam de doenças psicossomáticas. Toda doença que vai acontecer no nosso corpo, primeiro acontece na nossa mente. Nós começamos a absorver as doenças, tá certo? E aí termina estourando em algum ponto do nosso corpo. Câncer, tumores, problema de próstata, problema de ovário, de útero, coração, tumores cerebrais, problemas visuais, de garganta, de tudo surge primeiro na mente. Depois estoura no duplo etérico. O duplo etérico não tem condições de ficar o tempo todo suportando isso. Tua tela búdica fica toda perfurada e você é penetrado por isso tudo. As depressões, as ansiedades, os medos, tudo isso termina afetando, inclusive, teu cérebro, as sinapses do cérebro. Você começa a ficar cada vez mais depressivo, atuando no teu corpo como um todo, tá? E quem capta tudo isso é a tua glândula pineal, tá certo, gente? Vamos lá. A estrutura do corpo etérico, semelhante a uma teia, está em constante movimento. O duplo etérico tem a função de estabelecer a saúde automaticamente, como eu havia dito, sem interferência da consciência. Possui individualidade própria, mas não tem consciência. Por intermédio da estrutura etérica, todos os atos da vontade, volitivos, os desejos, as emoções e quaisquer manifestações da consciência superior passam a atuar sobre o corpo físico, o cérebro carnal. Tá certo? Então quer dizer, tudo começa a disparar em você. Vampiros e parasitas. Aí é onde começa exatamente os nossos amiguinhos vampiros parasitas a atuarem em nós. E aí nós temos os implantes dos aparelhos parasitas, os implantes das larvas, os chips, que você pode ter um, né? Você pode estar surpreso aí, mas Wagner, eu posso ter um? Pode, né? Todos nós podemos ter um, né? E geralmente temos, às vezes, nas casas espíritas, os médiuns videntes não conseguem enxergar o espírito, mas a pessoa está sofrendo de algum processo parasitário, de um chip, onde o médium não consegue enxergar, porque é instalado no humeral, no cérebro, na coluna cervical, onde o médium não consegue enxergar uma entidade, nota que tem algo errado. Aí o dirigente da casa espírita, ou o vidente, ou o dirigente da mesa diz, não tem nem nada aí, vai procurar um psiquiatra. A pessoa vai, procura o psiquiatra enche a pessoa de remédio, a pessoa termina indo bater numa clínica psiquiátrica, e aí todo mundo sabe o resultado disso, não sabe? A pessoa termina ficando doido de tanto tomar remédio, né? Atingindo realmente a pessoa, tá certo? É uma coisa complicada. Vampiros, que são espíritos obsessores, larvas astrais, farão de tudo para que se continue sob os grilhões do vício, depende disso para uma sobrevida.
para que essa custe a vida de seus hospedeiros. Na realidade, tem vampiros de bebida, de sexo, de tudo isso, obsessores sexuais, obsessores de drogas, obsessores de vício de jogo, de cigarro, de tudo. Tá? Tem obsessores e vampiros nessas áreas, tá certo, gente? O parasitismo espiritual implica sempre na viciação do parasita, pois cada indivíduo sempre tem condições de viver por suas próprias forças. Mas no parasitismo, o cara fica dependente do outro. É a viciação que faz com que muitos humanos, habituados durante muito tempo a viver na exploração, exacerbem essa condição anômala quando desencarnados. Quer dizer, você foi parasita quando era vivo, você vivia à custa dos outros, amocegado nos outros e tal, e quando você vai para o mundo espiritual, vira parasita do lado de lá. E aí as entidades do mal aproveitam-se de você, transformam você num ovoide, pegam o pior defeito que você tem, aliam ao pior defeito que o encarnado tem, conectam você ao outro e aí alimentam, potencializam no encarnado o defeito que ele já tem. Tá? No livro Ação e Reação, num diálogo com um desencarnado que era um obsessor, perguntaram a ele: vocês então criam a obsessão, a mania da pessoa e tal? Ele disse: não, nós pegamos o defeito base, quer dizer, a falha base do outro, quer dizer, o que ele já tem, e nós estimulamos, aumentamos essa falha base. Aí, esse aumento da falha base é através de aparelhos parasitas, de ovoides, etc. Porque tanto pode ser através de indução hipnótica, de influenciação do espírito falando no pé do ouvido, mas hoje em dia eles não se dão mais esse trabalho. Né? Eles não botam mais uma pessoa falando no seu pé do ouvido. Eles não se dão mais esse trabalho. Tem isso? Tem. Ainda continua isso? Continua. Mas não é só isso, também tem os aparelhos parasitas. Há também os parasitas que são colocados por obsessores para enfraquecer os encarnados, casos de magia negra, que é exatamente, nós pegamos um desses ontem, né? Um obsessor que é pau mandado de um outro. O cara não tinha nada contra a moça que foi tratada ontem aqui. Nada. Falamos ontem com um parasita, né? Falamos com um parasita. Era um sugador? Não, ele era um parasita. Ele estava do lado dela, sugando as energias dela, falando com ela o tempo todo, sugando a matéria mental dela, né? A vontade dela de viver, tá? E nós conversamos com ele, aí ele terminou chorando e etc e tal, e aí pedindo pelo amor de Deus que não deixasse o chefe dele saber. Nós cortamos o contato energético dele com o chefe dele e tal, através dos pulsos mentomagnéticos. Aí, lógico, quem tiver curiosidade vai ter que estudar a apometria para entender como é que a gente trabalha essas técnicas, que são técnicas muito bacanas, técnicas magísticas que nós utilizamos para poder afastar o espírito né? São técnicas onde nós conversamos através da PNL, também da programação neurolinguística. É toda uma técnica utilizada pela apometria para poder trabalhar com essas obsessões complexas, tá, gente? Vamos lá. Dr. Lacerda explica esse parasitismo. Então, foi feita uma pergunta no livro Espírito e Matéria do Dr. Lacerda. Entre as obsessões complexas, perguntou a pessoa, né, o questionador do livro, entre as obsessões complexas descritas na sua tese, existe uma determinada espiritopatia, quer dizer, uma doença do espírito, extremamente comprometedora da saúde e sobre a qual praticamente nenhuma alusão existe na literatura espírita. Quer dizer, no espiritismo não existe alusão, quer dizer, ninguém fala sobre isso. Daí o nosso interesse pelo assunto. Hoje, o único que fala, os únicos, né, é Vanderlei Oliveira e Robson Pinheiro. E também Agnaldo Paviani. Esses três falam, tá certo? Como aconteceu a descoberta da síndrome dos aparelhos parasitas? Sim, o outro também que fala, tá? Mas não é espírita, é um bandista, é Norberto Peixoto, lá do Rio Grande do Sul. Como aconteceu a descoberta do síndrome dos aparelhos parasitas? E aí, doutor Lacerda explicou.
Pela aplicação prática, veja, na prática a gente descobre muita coisa, gente. A gente vê a anomalia acontecendo e aí vai percebendo que existem outras coisas acontecendo ali. Outros fenômenos acontecendo e a gente vai anotando, gravando. Aqui mesmo, toda a nossa sessão é gravada todas as vezes. Estamos até devendo isso, né? Minha gente, pessoal aí, os médicos estão assistindo, estamos até devendo. Não gravamos a sessão de ontem. Precisamos recomeçar a gravar as sessões. Tá certo? Estávamos pretendendo gravar filmando ontem, mas aí deu pau, o negócio não filmou, né? A sessão. Mas nós vamos recomeçar a gravar o áudio mesmo. Porque no áudio a gente descobre outras coisas. Eu escutando o áudio, aí muitas vezes a gente vai descobrindo detalhes do que é que está acontecendo ali. Então o parasitismo para o Dr. Lacerda foi por observação. Né? Então, pela aplicação prática da apometria, de maneira sistemática, nos pacientes atendidos no Hospital Espírita de Porto Alegre, ele aplicava isso no Hospital Espírita, tá, gente? De Porto Alegre. Ele era médico, tá, gente? Constatamos há alguns anos, com surpresa, a presença de certos aparelhos estranhos colocados com muita precisão e cuidado no sistema nervoso central de grande número de pacientes. Veja que negócio fabuloso, né? Observamos que os portadores de tais aparelhos, em geral, eram obsidiados de longa data e que aparentemente sofriam muito com esses mecanismos parasitas. Os responsáveis por tais engenhos são sempre obsessores das sombras, verdadeiros técnicos dedicados unicamente ao mal. Abre um parênteses aí, hoje também temos técnicos do bem, tá certo? Inclusive estelares, implantando chips do bem também, tá certo, gente? Em pessoas que têm altas depressões e tal, e que são significativas e tal, eles estão aplicando também esses chips para estimular o cérebro a superar as depressões depois que se retira os aparelhos parasitas, porque vocês vão ver que isso é bem complexo de se retirar, principalmente quando existe também, aliado ao parasitismo, a fase mais grave, que é a fase que vocês vão ver agora, que é o vampirismo, tá? Então, a diferença entre o vampirismo e o parasitismo está na intensidade da ação nefasta do vampirismo, determinada pela consciência e crueldade com que é praticada. Tem, portanto, a intenção, né? André Luiz, que já falava de vampirismo naquela época, e aí tem um outro escritor que tem aí até uma literatura muito interessante, Humberto de Campos, que fala sobre vampirismo, e André Luiz também. Ele fala e informa o seguinte: sem nos referirmos a homossexuadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Ele fala em Bram Stoker e tal, aquele mito do vampiro, essa coisa toda, né? Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo, não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa. Veja, então toda obsessão existe o vampirismo, só que em grau muito elevado, que é o que a gente chama de vampirismo. Tá? Toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias é naturalmente um vampiro. Tá? Em Missionários da Luz, capítulo Vampirismo. E aí, no livro A Marca da Besta, que é esse livro aqui, olha, um livro que é de Robson Pinheiro, que eu venho falando muito nele ultimamente, que veio me impressionando muito. Eu estou estudando ele assim, indo e voltando nele, estudando muito mesmo, tá? Porque assim é maravilhoso, sabe? Tem de tudo aqui, tá, gente? Agênere, vampirismo, parasitismo, né? Obsessores simples, como espectros, cientistas do mundo, do submundo, sei lá, tem de tudo nesse livro A Marca da Besta. E aí, Pai João de Aruanda fala sobre esse parasitismo e vampirismo, né?
E aí ele fala o seguinte quando é perguntado: como nossos companheiros encarnados, em sua maioria, não têm formação científica, tampouco dominam tecnologia ou detêm informações minuciosas a respeito, acham que basta remover o aparato e os sintomas cessarão. No entanto, menosprezam a engenhosidade desses equipamentos, que, uma vez implantados pelos vampiros de energias, liberam outras centenas ou milhares de aparelhículos que passam a ter uma existência parasitária, ligando as células nervosas, as sinapses, as células sanguíneas e a outros alvos cuja estrutura os encarnados que trabalham em reuniões mediúnicas raramente conhecem. A Marca da Besta de Robson Pinheiro, escrito, psicografado por Ângelo Inácio, tá? E o espírito de Pai João de Aruanda fala muito dentro desse livro, tá, gente? E aí um dos espíritos pergunta, que é o próprio Ângelo Inácio, pergunta, então como liberar a vítima? E aí a resposta é baseada em pesquisas e também dada pelo próprio Pai João de Aruanda, tá? Primeiro, magnetismo. Magnetismo, gente, ele é fundamental. Por isso que o nosso estudo mediúnico aqui das quintas-feiras, tá certo? É um estudo da apometria, magnetismo e da viagem astral, ou do desdobramento astral. Porque esses três se complementam, são fantásticos estudos, tá certo? Porque pra gente, e o estudo mediúnico em geral, naturalmente, baseado em Kardec, nos fundamentos. E hoje, complementando também com os estudos da Umbanda, mas aí eu separei um pouquinho o estudo da Umbanda, é na segunda-feira, tá certo? Porque eu acho que tudo se complementa, se a gente junta o caldo da força, da desobsessão da Umbanda, junto com a força e a técnica da desobsessão complexa da apometria, nossa, isso, sabe, gera um poder de eficiência e eficácia que é fantástico, gente. Tá? Então, como liberar a vítima, né? Para tudo isso? Primeiro, magnetismo, durante o tempo recomendado pelo mentor da casa e médico que extraiu o artefato, que é o médico do plano espiritual, incorporado no médium, tá certo? A água magnetizada, também para ser tomada em determinado tempo, é fundamental para equilibrar os chakras, limpar e principalmente asepsiar a dialimetria ou a etielimetria, tá certo? Que é a cirurgia espiritual feita no duplo etérico para retirar o chip, e a água magnetizada para tirar esses aparelhículos que ficam na nossa corrente sanguínea e que pode ser desenvolvido outro aparelho, até que fica impregnado em nós, porque, veja, fica no nosso mental, gente. Às vezes é do nascimento que a gente tem essas coisas, tá certo? Ou então de muito tenra idade, quase uma vida inteira, 40 anos, 30 anos que a gente tem esses aparelhos. Então é de uma hora para outra que eles somem da nossa cabeça? Não, a gente tem que tirar aos poucos, banhos de limpeza, porque a isso eu acrescentei, porque é muito importante o banho de limpeza de ervas. Estou fazendo fitoterapia, também estou estudando, eu sou teólogo de Umbanda, né? Fiz o curso, também estou estudando sacerdócio. Cara, a eficiência e a eficácia desses banhos de limpezas, sabe? É um negócio impressionante. Os chás também, né, para se tomar e tal, eles são extremamente eficazes. A maioria dos remédios sai do chá, gente, da fitoterapia. Então, os remédios alopatas tradicionais saem dos chás, da mata, tá certo? Então, cara, os princípios dos remédios saem da mata. Então, são descobertos lá. É lógico, e a energia das plantas, tá certo? Limpa o campo áurico, energético da pessoa também. Então ajudam muito os banhos de limpeza e descarrego, tá? Os tratamentos energéticos de realinhamentos, a energização e reparação dos chakras através da cristaloterapia, aromoterapia, cromoterapia,
o reiki, a radiestesia, tudo isso colabora para a reestruturação e tratamento do ser, tá certo? Outras recomendações. Como ser atingido, como eu estava falando agora há pouco, ficou sob o domínio desses vampiros e aparelhos parasitas durante tantos anos, porque isso é uma obsessão complexa, gente. Às vezes, uma vida inteira teve, consequentemente, as suas sinapses cerebrais no corpo físico afetadas, seus órgãos internos prejudicados, porque o corpo é o mata-borrão da alma, e adquiriu traumas e crenças que limitam a sua vida e o infelicitam, levando mesmo a uma vida infeliz, o que causa ansiedade, angústia, fobias, transtornos comportamentais e, por fim, depressões que precisam ser solucionadas com mais duas providências que chamamos de multidisciplinares, que é o tratamento médico tradicional, alopata, muitas vezes tomando remédios tanto para qualquer órgão que seja atingido, estômago, fígado, intestino, músculos, tecidos, pele, etc., como também psiquiátricos, né, contra ansiedade, depressão e tudo, são fundamentais, tá? E também tratamentos psicoterápicos, analítico, psicológico, a depender do caso. Fundamental. Eu chamo de tripé, né? O tratamento espiritual, o tratamento médico tradicional e o tratamento psicoterápico, tá, gente? Para a manutenção da boa saúde integral, também, aí quando você termina toda essa multitarefa de tratamentos para tratar dessas obsessões complexas, porque aí eu digo assim, que sucintamente ou resumidamente, os tratamentos espirituais não são uma panaceia. Você precisa complementar tudo com seus 80% da regra de Pareto. 20% nós fazemos, 80% é você quem faz, tomando as suas providências. Quais são as providências? Né? Os 80% que é seu, né? Médico vai te dar remédio, né? O psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista vai tratar você, né? O tratamento espiritual vai trabalhar espiritualmente, vai afastar os obsessores, etc e tal, vai tirar os aparelhos parasitas, vai fazer de alimentar e tal. E quais são as suas providências? Primeiro, mudança de comportamentos nocivos, tá? De vícios e etc e tal. Tudo que você tem de comportamento nocivo, fazer ao outro que você gostaria que fizessem com você. Então faça ao outro o que você gostaria que fizessem com você, tá? Se for espírito, universalista ou mesmo religioso, vá para a sua religião, faça a sua parte, praticar o evangelho no lar, né? Tomar água fluidificada, magnetizada, como a gente falou, abandonar a hipocrisia. Mostra quem tu é, rapaz. Não fica botando culpa nos outros das besteiras que tu faz, não. Se assume, tá? Mostra quem tu é, mostra a tua cara. Mostra quem tu é. Não fica, meu irmãozinho, isso aqui me enfiando a faca na costa dos outros, não, tá? Deixa de ser hipócrita, tá? Mostra a tua cara, mostra quem tu é, tá? Isso aí só te adoece. Às vezes a pessoa reclama, tá doente. Sabe por que tu tá doente? Porque tu é uma doente da alma. Tu é um doente da alma. É por isso que tu tá doente. É por isso que tu vive sem energia. É por isso que tu é sugado o tempo todo. É porque tu é um doente da alma. Tu é hipócrita. Então deixa de hipocrisia que tu vai ver que tu vai melhorar. Sempre assumir as responsabilidades sobre os seus autos. Tenha autorresponsabilidade. É assim que você melhora. Tá? Saber que a cada ação existe uma reação. Não tem jeito, velho. Isso é uma lei universal. Fez, recebeu. Não na mesma proporção. É a causa e efeito. Se você melhora, quem faz o bem, recebe o bem. Quem faz coisas positivas, recebe coisas positivas. Então, só tem acesso a você se você deixar a porta aberta. Se você vibrar na mesma sintonia desses parasitas, desses vampiros, desses obsessores, desses caras que querem te fazer o mal, tanto encarnados quanto desencarnados. Você só sintoniza com pessoa ruim se você for ruim também, tá certo? Entender-se mais, conhecer a si mesmo. Já disse só que conheça-te a ti mesmo. Fundamental conhecer-se a si mesmo.
tá? Já tinha lá no panteão, né? Não foi nem Sócrates. Conhecesse a si mesmo. Todos os dias tentar melhorar as suas ações perante a própria consciência, porque o que te leva a ficar mal ou bem não é demônio, não é obsessor, não é nada disso, é você mesmo. É a tua auto-obsessão, é a tua não melhoria. Né? Você veio para cá, para a Terra, e reencarnou para melhorar e não para piorar. Você veio para se reconstruir, para se reabilitar das besteiras que você tinha feito em uma outra vida. Então está no momento de você refazer a tua vida. Tá? E por fim, estudar, estar em constante vigilância. E aí eu vou repetir, sem estudo nada funciona. Se você já se acha sabichão ou sabichona, desculpa, velho, te dizer, tu tá no caminho errado. Tá? Ah, não, já sei de tudo, não preciso mais estudar. Né? Isso aí, sinceramente, eu vou morrer aprendendo e vou ainda passar muitas encarnações aprendendo. Quer dizer que a partir de agora eu sou um ser perfeito? Cara, por favor, isso é ridículo. Né? Eu preciso aprender muita coisa ainda na vida. Constante vigilância quanto a tudo que pratica. Acordar já planejando o seu dia, sabendo que pode ter problemas, encontrar pessoas mal-humoradas, que você precisa devolver com a mesma moeda. Você não precisa devolver com a mesma moeda o mau humor da outra pessoa. Sorria sempre, cara, sei lá, releve essas babaquices que as outras pessoas têm a lhe dizer, né? Seja uma pessoa bacana também, encare as pessoas de uma forma diferente, seja melhor do que o outro, tá? Não falsamente, né? Quando você tiver... Vanderlei Oliveira tem um livro maravilhoso chamado Emoções que Curam. Ele diz que, a inveja, quando você inveja o outro, não é invejar o que o outro tem, mas sim invejar para poder também ter, o sucesso que o outro tem. Ter raiva para ninguém abusar de você, tudo bem, né? Tudo bem que você tenha raiva alguma vez na vida. Então é isso que eu digo, enfim, né? Ser alvo de parasitas, vampiros, tem a ver com os nossos comportamentos e vícios. Essas entidades veem uma brecha em nossa tela atômica, ou nossa tela búdica. Nós os atraímos com a nossa baixa vibração, nosso mau humor, nossa inveja, egoísmo, desonestidade, indignidade, orgulho e vaidade. Então, se tratar com tudo o que acabamos de falar, quer dizer, se você tratar com tudo isso e voltar convenientemente, não, voltei porque é bom fazer do jeito que eu vinha fazendo, porque é gostoso, né, fazer tudo isso, a praticar as mesmas coisas que vinha praticando antes, não vai adiantar nada, porque tem fila de obsessor, meu filho. Tirou um, volta outro, já tá, sabe, na vigília para voltar a te obsidiar também. Deixa de ser mané, entendeu? Tu viesse pra Terra porque tu tem defeito, cara. Tu tá aqui, tá certo? Porque tu tá num mundo de expiação e prova. Aqui a gente tá pra ser feliz também, viu? Mas a gente tá num mundo imperfeito. É porque a gente é imperfeito também. Então, cara, constrói tua vida baseada. Não é pra ser santo, tá? Você não precisa ser santo. Aí, ó. Não precisa ser santo. Tudo bem se aborrecer, tudo bem cometer deslizes de caráter, de vez em quando a gente comete, tudo bem ficar com raiva, tudo bem ter medo, tudo bem ter uma inveja do outro, tudo bem ser orgulhoso ou vaidoso em algumas ocasiões, porque nós encarnados na Terra temos exatamente essa faixa vibratória. Só não podemos justificar e tornar um hábito os nossos deslizes. Precisamos melhorar a cada dia. Cada dia é um passozinho diferente para a melhoria íntima, melhoria pessoal, para sermos mais dignos de estarmos em passos evolutivos e continuar nesse planeta de, por enquanto, provas de expiação, mas nas próximas encarnações num mundo de regeneração, num mundo um pouco melhor do que nós estamos vivendo nesse momento, principalmente nesse momento pandêmico de tantas provas e expiações, tá? Um beijo no coração de vocês. Vou aqui voltar aqui na tela total no nosso YouTube, que como sempre, lógico, eu não tenho quase ninguém me assistindo. Só tem uma pessoa me assistindo no YouTube. Muito obrigado aí, meu único visual do YouTube, tá? Muito obrigado aí, meu único
telespectador, então internauta que assiste aí o YouTube junto comigo. Estou só começando, gente. São 300 e poucos só assinantes, quer dizer, quem se inscreveu no meu YouTube. Então só estou começando aí, tá tudo certo, tudo bem, né? É aquela história, a gente tem aos poucos, né, a assistência das pessoas, né? E a gente está aqui dando um recado, tentando contribuir de alguma forma. A gente não quer quantidade, a gente quer qualidade, a gente quer, sei lá, transmitir a mensagem, nem que seja para uma pessoa, ou então 2 pessoas, 3 que veem o vídeo, que se beneficiam e que se de alguma forma tiram alguma lição disso tudo. Tá bom demais, já tá bacana demais, tá certo? Se alguém tira algum conhecimento disso, consegue melhorar um pouquinho que seja, já tá show de bola. Então um beijo no coração de vocês, paz, luz a todo mundo. Não sei nem quanto tempo foi, opa, 1h30 de live, tá? 1h30 de novo, tá? Beijo no coração, paz, luz a todo mundo. Todo sucesso para vocês, bom final de semana, tudo de bom, axé, muito axé, saravá, namastê para todo mundo. Tchau, valeu, vou apagar aqui, tchau, concluí.